Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? E é bom estar aqui. Ah, amém. Fico feliz que tenha havido essa contribuição, né? E eu quero que os irmãos estejam sempre orando para que a gente possa, Deus possa provisionar sempre trabalho suficiente que a gente possa contribuir para a obra de Deus, né? A gente tem um custo de translação aí, né? Mas a gente quer ainda continuar contribuindo, né? Até que a gente compre, né, o terreno, né? E aí construímos nossas casas, não é, irmãos? Né? Se os irmãos não comprar, eu vou fazer minha oferta voluntária com um pedaço lá, viu? E vou deixar só o bagaço para vocês lá depois. Irmão Amarildo e irmão Leus não vai gostar muito não, porque vai ser visitas constantes, tá Irmãos, nós vamos estudar, o pastor me deu até o final de dezembro aqui para a gente estudar. Né? Vamos estudar um pouco sobre a regeneração espiritual de Deus. Né? Alguém pode perguntar, por que estudar sobre isso? Não muda de fato muita coisa no sentido prático, mas muda no sentido, irmão, até no sentido prático sim, de adoração. Porque temos que ter o entendimento das coisas. Senão, nós talvez não estejamos dando uma adoração a Deus que é devida a Ele, porque não entendemos da forma correta. E tem muitas pessoas que eu creio estão fazendo isso hoje na sua ignorância, ou seja, na falta do conhecimento. Eu mesmo já fiz, em muitos aspectos, onde de certa forma eu, né, estava tirando de Deus uma glória que é totalmente dele, porque eu não tinha o entendimento adequado acerca da doutrina. E Deus quer receber tudo que é dele. Nós temos que dar a ele tudo o que é dele. E de fato é tudo mesmo, né? Não resta nada pra gente, a não ser não, né? Glorificar a Deus. E isso é tudo, irmão, para o crente, amém? Porque se nós não glorificamos a Deus é porque não entendemos, não somos participantes de Deus. Mas se somos participantes da sua graça, do entendimento que Deus nos deu gratuitamente, então nós glorificamos a Deus por esse entendimento, por ser participantes, né, de Deus, da glória de Cristo, da glória de Deus, participantes desse povo que adora a Deus em verdade, de acordo com o ensino da palavra de Deus, né? Isso é importante. Por isso o entendimento, irmãos, a palavra de Deus tem que ser estudada. O pastor mesmo, Valdir, comenta, né, de vez em quando, que falando do povo batista, né, que o povo batista era o povo conhecido como o povo da Bíblia, né, o povo da palavra, né? Nós não podemos perder esse bordão, irmão, essa reputação, né? De ser o povo da verdade, o povo do estudo da palavra, que tem um entendimento da palavra, da verdade. Nós não podemos ser vagarosos no cuidado no que diz respeito à palavra, não é verdade? Né? Especialmente os irmãos jovens. Eis aí um recado. Eu digo que enquanto você ainda está nessa fase de idade, é uma fase muito propícia para crescer no entendimento da palavra de Deus. Porque depois que vem as ocupações, se elas só vão aumentando, pode ter certeza que você vai ter muito mais dificuldade. Então aproveita bem. Eu lembro que eu aprendi muito nessa fase de idade, nos estudos,
né, que nós fazemos a palavra de Deus. Então, aprofunde-se, procure aprofundar o máximo possível no conhecimento de Deus. Não seja... Cuidado com o entretenimento. Ele te rouba um tempo precioso que você poderia estar estudando e crescendo no conhecimento. Regeneração. O que significa regeneração? Os adultos sabem, né? Mas nem todo mundo às vezes sabe. Tem alguém que não sabe o que significa regeneração? Regenerar. Boa notícia? Não. Boa notícia é o Evangelho, né? É nascer de novo, né? Fisicamente? Não. Espiritualmente. A Bíblia fala do novo nascimento espiritual como uma necessidade vital. Vamos ler alguns textos, irmãos, e eu gostaria de participar, que os irmãos participassem, e depois nós vamos avançando. Só para ter garantia de que não será fácil, tem 2 apostilas aqui. Essa é a minha, com 20 páginas. Essa é uma do pastor Stives com 2 páginas. Saudoso pastor Stives. Só tem os versículos. O resto é com você, né? E essa sou eu. Na verdade, irmãos, eu gosto de colocar os versículos aqui por extenso, porque eu tenho uma dificuldade imensa nos meus dedos. Folhear a Bíblia, os irmãos vão estar esperando e eu vou estar aqui ainda tentando, né, fazer com que a página... Né, eu tenho uma insensibilidade nos dedos e isso me prejudica. Então, eu gasto um pouco mais de tinta da impressora, mas eu coloco tudo aqui. Né? Se for preciso, a gente vai aqui. Mas os irmãos que são mais hábeis vão na Bíblia. Então vamos começar daqui mesmo. Né? O irmão Vitor vai ler João de 3 a 8. Esse é o texto mais áureo, talvez, né? Ainda que tenhamos outros. Pode ler, irmão. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vontade soberana absoluta de Deus, né? Aqui, irmãos, nós temos um texto muito importante, né? Eis aqui um homem religioso, um fariseu, Nicodemos. Cremos que ele creu em Jesus Cristo, né? Que ele foi regenerado, né? Ele participou, inclusive, na parte do sepultamento de Jesus Cristo, junto com José de Arimateia. Então, isso dá evidência de que realmente houve, né, a regeneração, houve uma abertura do seu entendimento por parte do Espírito Santo de Deus para que ele pudesse entender o Evangelho. Jesus faz a maior das pregações, né, assim, a exposição mais, né, talvez mais completa, né, para Nicodemos, né? O capítulo 3 de João, ele é cabal no que diz respeito. Você não precisa mais do que esse capítulo para evangelizar alguém, né? Ele é completo, né? Mas nós vemos aqui, irmãos, que Jesus falou de uma impossibilidade de um homem
não regenerado poder ver, compreender, nesse caso, eu creio, né, entender o reino de Deus e também entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. Obviamente que tem um motivo para isso, nós vamos ver, né? Por que isso acontece? Logicamente os irmãos já sabem, mas vemos aqui uma vital importância, é necessário. Daí nós começamos a entender por que o homem natural, o homem comum, o homem sem a regeneração, por que ele não se aproxima de Deus e por que ele não entende. Nós temos pessoas que estão nos seios das igrejas, ouvindo e ouvindo da pregação, ouvindo e ouvindo. E isso apenas, irmãos, evidencia de que se não houver uma operação regeneradora de Deus, jamais uma pessoa vai entender o reino de Deus. E se ele não vai entender, ele não vai crer, ele não vai participar. Vem vários nomes, várias figuras na minha cabeça agora de pessoas que estão e que já passaram, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do falecido o marido da irmã Célia, como era o nome dele? Seu Oscar. Aquele homem esteve praticamente quase todos os cultos na igreja, porque ele ia com sua esposa. Mas quando nós estávamos pregando, dava para perceber que ele era assim, ele era vago. Primeiro, ele não tinha interesse. O próprio interesse é fruto já da operação do Espírito. Senão, nem interesse você desenvolveria. É vago. E o homem morreu nos seus pecados, apesar de ter participado de N cultos que só Deus sabe dizer quantos. Lá no interior temos meu tio Paulo Batista. Quero que os irmãos continuem a orar por ele. Eu já pedi oração por ele, né? Também, desde sempre, indo nos cultos. Canta hinos, né? Mas não tem o entendimento correto acerca da salvação. Acredita numa salvação com base em conduta pessoal, no bom procedimento que ele tem, um bom homem, trabalhador, nunca fez mal a ninguém. Não é possível. Esse é o entendimento do meu tio. Mas sabe por que ele tem esse entendimento? Porque ele não é uma pessoa regenerada. Ele não pode ver o reino de Deus como ele é, de fato. Isso é importante até, irmãos, para nós termos um entendimento correto em relação ao ímpio e pecador, né? Muitas vezes nós tratamos o ímpio pecador como se ele tivesse o entendimento que nós temos das coisas. E de fato eles não têm o entendimento que nós temos. E daí são como são. Falam o que falam, fazem o que fazem. Porque de fato eles não têm a mente do crente, mente esta regenerada pelo poder de Deus. É uma necessidade vital para que se possa ver, entender e entrar no reino de Deus e participar deles. Graças a Deus, Deus fez isso conosco, amém, irmãos? Amém. Por meio, nós vamos ver, da palavra. A regeneração tem os seus meios, o método de Deus. Inclusive aqui fala de duas coisas necessárias. Nascer do Espírito, Espírito aqui com E maiúsculo, né? O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus, amém? Cuidado, viu? Que às vezes nós começamos a falar do Espírito, como se, né? Como se houvesse uma distinção assim,
em termos de poder, de santidade, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus tanto quanto o Pai e o Filho. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é amor tanto quanto o Pai e o Filho. Os atributos de Deus, irmãos, nas três pessoas da Santíssima Trindade, são perfeitos. Perfeitos. Dignos de toda adoração. Porque é Deus. Não são deuses. É Deus. Preste atenção no que eu falei. É Deus. Tá? Vamos lá. Tem mais uns textos aqui. Eu me vali também da apostila do pastor, claro, para não ficar correndo atrás, né? 1 Coríntios 14, 4:15. Pastor Valdir. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Importante aí é o seguinte, irmão. Paulo foi o instrumento usado por Jesus Cristo, né? Podemos dizer assim, o pastor Valdir está pregando aqui e alguém crê no Senhor Jesus Cristo. Ele foi, o pastor é o autor da regeneração? Não, né? Jesus Cristo é o autor, mas ele foi um instrumento, né? De fato, irmãos, é importante saber que Deus é quem opera, o querer, o efetuar, a operação é toda de Deus. Nós vimos nessa manhã hoje, né, que de fato quem desterrou, quem tirou todo aquele povo da terra de Canaã foi Deus, né? Deus estava com Josué, né? A glória era toda de Deus, de fato foi toda dele, né? É ele quem ia à frente, é ele quem ia expulsando os inimigos. Havia apenas uma condição, que o povo fosse fiel aos mandamentos que Deus havia dado. Essa condição continua até hoje, né? Deus tem muito a fazer por meio desta igreja. Estou abrindo um parênteses aqui, né? Mas, irmãos, o quesito que valia para Israel ainda vale para a gente. Fidelidade a Deus. Senão, vai acontecer que nem Ai ou Aí, né? Vamos perder a batalha, vamos sair expulsar, né? Fugindo do inimigo por conta de pecados. Deus não vai dar o crescimento. Mas é Deus quem opera. É Deus o autor. Ele é o poder eficaz. É Ele quem faz que as coisas realmente aconteçam. E isso no campo espiritual. No que diz respeito ao renascimento. O homem prega, mas quem opera é Deus. Muitas igrejas e muito pessoas têm muito a ver com a parte litúrgica, como se ela tivesse participação na regeneração, a forma como a pessoa prega, o apelo final, a música, tudo isso. Deus não opera dessa forma. Ele não precisa, aliás. Deus regenera. Não precisa de pano de fundo. Ele precisa só de uma coisa: da palavra sendo pregada com fidelidade. Amém. É isso e nada mais que isso, irmão. Agora tem que dizer, sem pregação, irmão, não tem regeneração, não é? Nós vamos ver isso com mais clareza mais para frente, porque às vezes nós oramos, e de fato nós temos orado pela conversão de muitos, no nosso meio mesmo, no nosso familiar, né? Todo mundo aqui praticamente tem alguém na família que não é convertido. Mas eu vou dizer uma coisa, né, irmãos?
Orar é importantíssimo, fundamental. Mas tão fundamental quanto orar é pregar. Não pode desassociar as duas coisas. Vamos dizer que é como arrependimento e fé. Os dois têm que andar juntos. Oração e pregação. Pregação e oração. Não importa se você ora e depois prega ou se prega e depois ora. Mas o importante, o melhor é orar primeiro e depois pregar, né? Talvez a sequência seja mais correta. Mas tem que abrir a boca. Perdão, irmãos. O bichinho do ram me pegou, né? Eu tentei sucumbir ele com o café, mas ele foi mais forte. Então, é importante, irmãos, falar da palavra de Deus, pregar da palavra de Deus, sem a qual não tem operação regenerativa. 2 Coríntios 5,17. O pastor leu esse? Eu li 4. 5,17. Ana. Antes da irmã ler, Por favor. comentar uma coisinha? Sim. Aqui, o irmão citou a água e o Espírito. A oração e a pregação, que o irmão falou agora, entram justamente nessa questão. Né? A oração para que o Espírito mova. E a água, a palavra. A palavra. Nossa, Falando em água. tá vendo que filha prendada é? Primeira vez que ela me deu água na vida, agora com 22 anos. Ah, filho, antes tarde do que nunca. Assim, 5,17. Vamos lá. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O importante aí, irmãos, é estar em Cristo. Porque se não estar em Cristo, e estar em Cristo envolve aí a regeneração, né? Sem a qual, como Jesus mesmo diz, ninguém pode nem ver o reino de Deus, muito menos entrar nele. Estar em Cristo é a causa de uma nova vida. Regeneração espiritual. Isso envolve, irmão, mudança de mente. Por isso que é impossível. A regeneração, ela envolve diretamente o pensamento, o sentimento, as emoções, as ações das pessoas. É impossível não dar evidências da regeneração. É uma mudança interior plena. Ainda que a natureza velha continua, mas espiritualmente nós somos regenerados, irmãos. Agora temos a mente de Cristo. O Espírito Santo opera diretamente junto ao nosso espírito. Então, dizer sem os frutos. Por isso que a Bíblia fala efusivamente, né? João fala lá, se alguém, né, continua no pecado, não conhece a Deus. Por quê? Porque não foi vivificado. Não houve a regeneração. Permanece no pecado. O prazer dele não foi modificado. O prazer da pessoa continua sendo um prazer da carne. Mas no regenerado, o prazer do cristão está nas obras do Espírito. Porque ele é guiado pelo Espírito Santo. E logo ele produz os frutos dignos da regeneração, que envolve arrependimento e fé.
Você tem os frutos? O fruto é necessário. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E diga-se, né, ele fala, as coisas velhas já passaram, né, como algo que ficou para trás. Não é que as duas andando juntas. Não é que a nova criatura e a velha estão ali, um do lado da outra. É uma que está e a outra que ficou. É importante que a Bíblia, a gente entender, irmãos, como a palavra de Deus coloca as coisas, para que a gente possa ter um entendimento correto em relação à nossa própria condição. Homem velho e homem novo não podem andar juntos. Um veio e o outro ficou. Um avançou, o outro ficou. E é na medida que vai passando o tempo de nosso tempo junto a Deus, nosso cristianismo, a santidade, o homem novo, né, criado em verdadeira justiça e santidade, sempre vai crescendo. E o homem velho sempre vai diminuindo. Isso é citado, acho que, não sei se é no Provérbios ou Salmo, eu sempre me confundo, como, né, até poético, né, como a luz da aurora, né, que vai mais e mais até ser dia perfeito, né? É isso aí. É a exaltação do homem criado por Deus, da operação de Deus, que é fruto da regeneração espiritual feita por Deus. Gálatas 6,15, irmã Elise. São apenas... Esse é o... A irmã Elise está que nem eu, hein? É para ler. Eu estou aqui esperando para ela ler. Falei, vixe. Eu já achei que faz tempo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Mas sim o ser uma nova criatura, né? Nova criatura, irmãos. Regeneração espiritual. Não é questão de circuncisão e incircuncisão, quer dizer gentil ou judeu, né? Não. O que Deus quer ver é: você é uma nova criatura? Você é regenerado? Você tem os frutos do Espírito Santo? É isso que Deus olha. Deus olha o coração, né? A aparência, a religião, né? Irmãos, hoje em dia, especialmente, não quer dizer muita coisa. Tem muitas religiões ditas cristãs. Mas a questão é quantos dentro delas são verdadeiramente regenerados? Quanto dentro delas são verdadeiramente novas criaturas? Os frutos. Sempre atentando para os frutos. Agora Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Irmã Miriam, por favor. Capítulo 2. De 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Esse versículo é um dos versículos-chave, né, irmãos? Fala exatamente da condição, como Deus nos deu vida, né? Estando nós nessa condição, mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o que significa isso? Exatamente o que ele diz no versículo 2 e 3, né? Andando segundo o curso do mundo, não era assim que nós andávamos? Assim, tem uma vantagem, sabe, irmãos, em você passar por uma fase muito ruim na vida antes da sua salvação. Porque você pode ser mais exemplo, né? Então eu posso olhar para a minha vida, né? O torto Daniel. Agora continua torto, mas só mais fisicamente. Né? Mas graças a Deus, espiritualmente, melhorei muito por conta da vivificação que Deus fez na minha vida, irmãos. Porque antes era isso, era o homem andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Satisfeitos, não via a hora de chegar lá para fazer de novo. Dominado pelo poder da carne e do pecado. Esse é o homem natural, sem a vivificação de Deus. Irmãos, esse repúdio que a gente cria em relação ao pecado e faz com que a gente entristeça quando nós pecamos e fala, miserável homem que eu sou, por que eu caí nesse pecado de novo? Ou por que eu fiz esse pecado pela primeira vez? Isso é obra de Deus, o Espírito Santo operando. Porque o homem natural, ele não só pratica o pecado, mas se delicia nele, conta vantagem, não vê a hora de voltar. Porque não há o princípio da santificação nele, da justiça, do agradar a Deus em tudo. Esse princípio, quem tem, é somente a pessoa que foi vivificada por Deus. Você tem o desejo de querer ser agradável a Deus em tudo? Amém por isso, irmãos. Louve a Deus, porque você foi vivificado. Porque do contrário, é a mulher de Ló, saindo arrastada, mas olhando para trás. Que não tenha nenhum aqui nessa condição, amém, irmãos? Com desejo de olhar para o mundo, de voltar para o espojadouro de lama, de voltar para o vômito, né? Olha só, vivificado estando vós mortos. Essa passagem, irmãos, ela precisa ser estudada. Eu creio que os termos da Bíblia não estão aqui, obviamente, para encher linguiça, para produzir mais escrita. Eles estão aqui para trazer-nos compreensão das coisas. Nós estávamos mortos, sem condição alguma de mudar absolutamente nada em relação à nossa condição, essa condição do versículo 2 e 3. Nós iríamos continuar e continuar e continuar até a morte. Se Deus não tivesse operado em mim e em você, jamais você teria se vivificado a si mesmo. Notem que isso é atribuído a alguém que não é você, mas a Deus. E vos vivificou. Alguém fez. Quem fez? Deus. Deus fez. Ele fez por amor, ele fez por graça, ele fez por misericórdia. E nunca, nunca, nunca por mérito pessoal.
nenhuma só pessoa foi salva por mérito. Todos que foram salvos e serão salvos e que estão sendo salvos é por graça, por amor, por misericórdia. A vivificação necessária, da qual Jesus falou, se não fores vivificado, se não regenerar, não for nascido de novo, não pode ver o reino de Deus, nem entrar nele. Por incrível que pareça, nós estamos ainda só nos textos, irmão. É impressionante, né? 1 Pedro 1:23. Depois, logicamente, a coisa vai andar mais. Eu acho. Irmão Amarildo. Até porque muitos desses textos, né, irmãos, eles só vão ser, na verdade, usados nos comentários, mas muito do comentário nós já estamos fazendo, né? Bom, 1 Pedro 1:23. Será que eu estou certo? Estou. É que eu estou em 2 Pedro. Estou falando. Ô, irmão Amarildo, eu já deveria ter lido, né? Até eu já achei aqui. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isto. Sendo de novo gerados, irmãos. E novamente, o que é aqui qual o instrumento usado por Deus? Pelo Espírito? A palavra. A palavra. Por isso, irmãos, que a palavra tem que ser usada. Você quer a conversão de alguém que você tem orado por ele? Se não tem ninguém que pregue a palavra para ele, então você vai ter que fazer. Tá? O poder, irmão, não está na eloquência. Eu quero abrir mais parênteses aqui. Deus não salva com base na eloquência, nas muitas palavras, as muitas letras, como diz o Festo para Paulo, né? As muitas letras te fazem delirar, né? Não. A Bíblia fala de um homem eloquente, Apolo, poderoso na palavra. Deus usa esses homens também, especialmente, irmãos, para convencer pessoas contradizentes, porque tem os Alexandres da vida por aí. Homens difíceis, homens duros, pessoas que confrontam. E é necessário pessoas eloquentes, pessoas poderosas na palavra para fechar a boca desses homens. Mas no geral, irmãos, Deus opera com as pessoas de fala difícil. Pesado de língua. Mas o poder que opera é o poder de Deus por meio da palavra, mas não necessariamente a palavra sendo pregada com amplitude de argumentos. É muito bom você ver um Spurgeon pregar, não é? Fica maravilhoso, a pregação do homem é perfeita, né? Cheia de ilustração, né? E enfim. Mas eu digo que, tal qual esse homem, é uma raridade por aí. Deus tem operado muito mais por meio de pessoas, certo? Que não tinha grande poder de argumento, mas eram homens santos, consagrados a Deus, e que, por amor a Deus e às almas perdidas, pregaram o evangelho de acordo com a capacidade que Deus deu para eles. Às vezes não tinha nem estudo suficiente para poder fazer mais do que fizeram, mas Deus operou grandiosamente por eles, irmãos. Muito mais importante do que argumentos enriquecidos é uma vida rica,
cheia do Espírito, cheia de obras boas. Ser um homem santo, um homem justo, íntegro. Valores, irmãos, que são realmente muito, que enchem os olhos, vamos dizer assim, de Deus. Esse sim, todos temos que ter. E quanto mais você tiver, mais próspero você será, espiritualmente falando. Mais usado por Deus você será. E não se preocupe muito com essa questão, né? A palavra de Deus é o poder de Deus. Tiago 1,18. Se o pastor ou qualquer irmão quiser falar, especialmente o pastor, tá, pastor? Canal aberto aí, viu? Irmã Leusa, por favor, sequência aí. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Exatamente. Notem aqui, irmãos, um ponto importante. Nós já comentamos sobre isso. Segundo o quê? A sua vontade. Não a minha. Não a sua. Qual é a vontade do homem natural? Há alguém que busca Deus, naturalmente? Nós lemos lá em Romanos, não é? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Logo, não foi você que buscou a Deus. Foi Deus que te buscou. Amém? É importante que você tenha esse entendimento, meu irmão. Não foi você que buscou a Deus. Foi Deus que por amor, por graça e misericórdia te buscou. Não é porque você é melhor do que o João, o Pedro, a Maria, o José. Não é porque somos melhores do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, eu diria, irmãos, que na minha época de ignorância, de pecado, tinha muita gente muito melhor do que eu, com certeza. Moralmente, em termos de virtudes, como cidadão brasileiro, sul-diminuscense. Porém, não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. A glória é toda do Senhor. A glória é de Deus. Exalte a Deus pela sua escolha soberana, a escolha dele. Exalte a Ele, porque Ele o fez. Qual foi o critério de Deus? Não sei. Eu sei de uma coisa, não foi por mérito meu. Eu sei que foi por amor, por graça e misericórdia. Se tem mais alguma coisa além disso, está com Ele. A verdade é que Deus nos escolheu para a salvação, a quem Ele quis, segundo o propósito dEle, segundo o seu beneplácito, ou seja, o consentimento da vontade dEle, não nossa. Isso faz com que nós glorifiquemos a Deus e demos a Ele toda a glória pela salvação, do começo ao fim. Porque é devido. Nós não cremos para ser regenerado. Nós cremos porque fomos regenerados. Mas esse entendimento não é o da maioria.
Infelizmente, eu diria. Se você pegar a maioria dos batistas, ele vai dizer que você foi regenerado porque você creu. E não que você creu porque você foi regenerado. Isso faz muita diferença. Por isso que eu estou insistindo na questão. Não sei se os irmãos estão acompanhando. Tito 3,5. Complementando, não foi ele que, não fomos nós que buscamos a Deus, mas ele que nos buscou. Aí entra, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém. Quem escreveu isso mesmo? Ou quem disse isso, aliás? João. Não podia ter vindo de outro, né? Impressionante. Eu não consigo ver o Pedro falando isso, né? Até nisso Deus foi perfeito, né? Ele escolheu a pessoa certa para falar sobre isso. Apesar que João foi chamado o apóstolo do amor, porque foi quem mais escreveu, mas se você notar, João é muito direto. A primeira carta de João é uma pancada, irmãos, direta. Né, logicamente para aqueles que dizem ser o que não é. Ou melhor, dizem ser crentes, mas não são. Porque ele é direto. Ele chega a chamar de mentiroso. Palavra dura, pesada, né? Pessoa que diz uma coisa, mas não mostra os frutos, você é um mentiroso, ele fala. Você não conhece a Deus. É assim que tem que ser, irmãos. Porque no dia do juízo, irmãos, não vai ter como tapear. Não vai ter tapeação naquele dia. Vai ter somente a verdade. Crua e nua. E pior, não tem como fazer mais nada a respeito. Vamos ler, então, Tito 3,5, passando na sequência para a irmã Nádia. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse versículo também é chave, né, irmãos? Em cima daquilo que nós temos falado. Não por obra de justiça. Mas no 4 ele diz, né? Mas quando apareceu a benignidade, a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação que é pelo Espírito Santo. Por Deus. Por Deus. Por misericórdia, irmãos. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. É que nós estamos aqui hoje servindo a Jesus Cristo. E nada mais que isso. E vou dizer mais, tudo o mais é também por isso. Sabe por que nós continuamos servindo a Deus? Porque Ele continua nos suster. As boas obras é Ele quem preparou. O impulso todo, o incentivo, a vontade, o desejo, o amor, tudo produzido pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Em nós. Movendo-nos e fazendo toda a boa obra. Digo novamente, toda a boa obra vem de Deus e não do homem. Até o homem natural, ele recebe de Deus esse favor
até para que o propósito de Deus se cumpra, e Ele faz coisas boas. Mas tão somente para que o propósito de Deus se cumpra, mas não porque Ele é bom. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Só há um bom. Jesus Cristo deixou isso muito claro. E este é Deus. Logo, tudo que é bom provém dele. Pela sua participação, pela sua intervenção, pelo que ele faz, segundo o seu propósito. Irmãos, pastor, até que hora mesmo? Vai? Oi? Ah, já passou? É que a gente começou mais tarde. Jesus, agora que me bateu até um calor. Eu não atentei para esse fato importante. 11h20. 11h20 acaba? Irmãos. É das 10 às 11. Começamos 10 e... Não, então vamos... Não, eu vou respeitar. Não, é que eu esqueci. Olha só, eu me empolguei aqui. E os irmãos não falam nada. Fica aí olhando. Faz assim, ó, que já é o suficiente para cair a ficha. 2. Irmãos, Colossenses 2,13. Vamos passar direto ali para a irmã... Helenita, perdão, irmã Helenita. A cabeça aqui do Daniel eu vou te contar, só pela misericórdia de Deus, hein? Senão ainda ia estar pior ainda. É Colossenses 2,13, irmão, rapidamente aí. 13. 2,13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Muito bem. Irmão, esse versículo também trata a mesma coisa. A Bíblia tem uma mensagem só, né? Então ela fala a mesma coisa em tempos todos. A glória de Deus aqui novamente sendo exaltada, a graça dele sendo exaltada, a seu amor, sua misericórdia. É dessa forma que nós fomos salvos, irmãos. Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da carne, sem participação alguma, sem desejo algum. Nós não buscamos a Deus, foi Deus que nos buscou. Ele nos amou primeiro. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando nós estávamos dessa forma, assim como lá em Efésios 2:1, vos vivificou estando vós mortos. Quer dizer, ele nos deu vida quando nós éramos ainda inimigos. Essa é isso, e nada mais que isso. É para, exatamente, irmão, para nós não dizer, mas é porque eu tinha feito isso. Não, nós não estávamos mortos. Falando em termos físicos, práticos, um morto faz alguma coisa? Ele tem a capacidade de fazer alguma coisa? Então vamos entender de uma vez por todas, irmãos, o que a Bíblia quer nos ensinar com isso. Como foi que nós fomos salvos? De que forma nós estávamos? Qual era a nossa condição quando Deus já chegou a nós e nos deu vida? Para que nós, até de maneira sem querer, passamos a furtar uma glória que pertence somente a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Amém?